o Dr. Marcos Landgraf, que ele vai falar um pouco sobre o protocolo reabilitador, né? Desde o diagnóstico à estabilização neuromuscular. Ele que é mestre em ortodontia, né? Coordenador do curso de reabilitação oral. Então, Dr. Marcos. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, está me ouvindo? Boa noite, doutor. Dá para te ouvir, sim, perfeitamente. Ótimo. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer novamente o Christian pelo convite e também toda a comissão da organização do Summit. Eu sei o trabalho que dá para organizar um evento como esse, né? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje, nessa oportunidade, sobre o protocolo que eu tenho utilizado dentro das reabilitações orais. Entendam, quando eu falo reabilitação oral, sobre o aspecto de todas as especialidades que estão envolvidas da odontologia, que estão envolvidas no restabelecimento, a normalidade do sistema estomatognático, né? Na normalidade do trabalho neuromuscular desse sistema. Não apenas a reabilitação protética, mas a dentística restauradora, a ortodontia, como nós vimos aqui, os tratamentos da DTMs, enfim, as diversas especialidades que agem no sentido a buscar essa normalidade desse sistema neuromuscular. E o protocolo que eu venho utilizado de maneira sistemática aqui no consultório está nessa tela, né? E a gente vai discorrer um pouquinho sobre eles de maneira bastante superficial, em razão do tempo que a gente tem, mas e aprofundar um pouquinho mais sobre aquilo que a gente vem utilizando da eletromiografia dentro desse protocolo. Muito bem, o caso que vamos apresentar hoje é dessa paciente com 58 anos de idade, que nos procurou há cerca de 2 anos atrás, com um relato de uma ortodontia muito prolongada, 9 anos de tratamento ortodôntico. É uma paciente que se queixava da estética pelo desvio da linha média superior à sua esquerda, pelo plano inclinado da sua maxila, um déficit mastigatório em razão da mordida aberta na região posterior do lado direito, mordida cruzada também do lado direito. Além da queixa dessa paciente com dores de cabeça, cansaço das musculaturas da face, crepitação e barulho na articulação e no ouvido. A princípio, na avaliação da ortodontia dessa paciente, nós acreditamos que pelo advento das ancoragens esqueléticas, não era algo tão assim difícil de se resolver, né? Com a instalação de mini placas na maxila dessa paciente, nós conseguiríamos perfeitamente girar essa maxila, corrigir a linha média, impactar um lado, instruir o outro, corrigindo também o plano inclinado dessa maxila. E a correção da classe 2 também do lado direito. No entanto, quando nós partimos para a avaliação das imagens radiográficas dessa paciente, foi isso que nós encontramos. Reabsorções radiculares severas em praticamente todos os dentes da boca dessa paciente. E nós acreditamos que a implicação dessas reabilitações, a causa iatrogênica, foi justamente a ortodontia muito prolongada, além da falta do controle da aplicação das forças ortodônticas durante a movimentação desses dentes. Então, nós tínhamos limitações e teríamos que entender como lidar com essas limitações. O primeiro passo foi a remoção desse aparelho e replanejar, diagnosticar e replanejar esse caso. E fizemos a tomografia tanto da maxila quanto da mandíbula dessa paciente, para que nós pudéssemos mensurar com exatidão qual era a implantação óssea que esses dentes tinham, né? Se existia, além da reabsorção radicular, algum tipo de fenestração ou deiscência importante que pudesse contraindicar mais um tratamento ortodôntico. Bom, feito esses exames iniciais, nós acreditamos que era possível melhorar um pouco a questão ortodôntica dela. Não objetivar uma ortodontia como num caso onde não exista reabsorções radiculares, importantes como no caso dessa paciente. Então, enxugamos a ortodontia e tivemos o objetivo do quê? De fechar a mordida dela do lado direito, que estava aberto. Não conseguimos corrigir toda a classe 2, mas melhorando um pouquinho a linha média dela. E não objetivamos a correção de planos. Por quê? A impactação, o movimento da impactação de dente, essa rotação da mandíbula, a correção do quente da maxila, poderia implicar em acentuar essas reabsorções. Então, simplificamos essa ortodontia, mas conseguimos uma melhora no sentido da oclusão dessa paciente, que pudesse proporcionar para ela uma reabilitação protética menos invasiva, mais conservadora. Iniciamos, então,
o nosso protocolo de avaliação dessa paciente para esse planejamento reabilitador protético. Sempre inicio pela análise facial e traçando a linha média facial na face frontal da paciente, nós percebemos que existe um desvio da ponta do nariz da paciente para o lado direito da face dela e um discreto desvio da ponta do mento, da mandíbula dela também para a direita, sugerindo para a gente, podendo sugerir a presença de uma torção dessa mandíbula, né? Uma torção dessa mandíbula. E continuando a análise facial frontal, traçando o plano interpupilar dessa paciente paralelo ao solo e traçando os outros planos intercomissuras e mentual, nós percebemos que eles não estão paralelos ao solo. Reparem nessa linha tracejada vermelha, que o canto das comissuras do lado direito e do lado esquerdo estão diferentes, mostrando que o plano oclusal dessa paciente está inclinado, assim também mostrando como o mento está inclinado e desviado para a direita da face dessa paciente. Algo que nós já sabíamos, tínhamos encontrado dentro da cavidade oral no exame das arcadas dentárias da paciente. Continuando essa avaliação frontal, pelo sorriso, nós percebemos que houve uma correção da linha média superior, que estava muito desviada para a esquerda da paciente. No entanto, ainda persiste um desvio, mas um desvio muito pequeno, um desvio de cerca de 1 milímetro, 1,5 milímetros, que não tem um impacto estético importante, nem na queixa da paciente, após essa segunda correção ortodôntica, e a própria literatura científica também sustenta que muitas vezes desvios de 2, 3 até 4 milímetros não são tão significativos a ponto de impactar na estética do sorriso do paciente. Bom, mas o que incomoda realmente não é esse desvio horizontal da linha média para a esquerda da face da paciente, mas sim esse desvio da linha média no seu plano de inclinação. Repare que ele está inclinado na face da paciente. E esse longo eixo dos incisivos superiores inclinados é que tem um impacto estético ruim pelo plano inclinado da maxila. Quando avaliamos ainda o trabalho muscular durante o sorriso dessa paciente, nós temos a impressão que quanto mais ela sorri, mais essa mandíbula dela desvia para a sua direita. E também existe um grande esforço muscular para realizar esse movimento do sorriso. Repare que a musculatura não é uma musculatura onde a paciente está sorrindo de uma maneira relaxada. Existe uma grande tensão muscular entre todos esses músculos envolvidos no trabalho do sorriso. Muito bem, dentro da análise da oclusão, nós temos que separar aquilo que é o agente causal, o fator etiológico, e a consequência. Se nós olharmos na maxila, nós vamos perceber que houveram as extrações dos 2 primeiros premolares superiores na mecânica ortodôntica inicial, onde a paciente ficou durante 9 anos em tratamento. E eu acredito que é a extração desses dentes e a falta de controle da mecânica ortodôntica pelo colega é que proporcionou esse desvio da linha média dela superior para a esquerda na tentativa de fechar o espaço referente a essas extrações, permitiu o giro dos dentes da maxila para o lado esquerdo, descentralizando a linha média dentária da linha média facial. Quando nós olhamos o desvio da linha média inferior, nós podemos entender duas coisas. Pode estar ocorrendo esse desvio da linha média inferior em razão da ausência dos primeiros molares permanentes dessa paciente, e houve um giro contrário, então, da linha média inferior para a sua direita, ou nós temos que lembrar da face da paciente, onde está ocorrendo um desvio da mandíbula dela para o lado esquerdo. Talvez esse desvio da linha média inferior se dê em razão não de um desvio da linha média dentária, mas sim de um desvio funcional dessa mandíbula, ou talvez até esquelético, ou associação desses 3 fatores. Mas há de concordar que tanto o desvio da linha média superior para a esquerda e da linha média inferior para a direita da face da paciente vem acentuando e causando a maloclusão de classe 2 dessa paciente. Quando nós fazemos a avaliação da radiografia panorâmica dessa paciente, nós percebemos que existe uma curva de espia acentuada, percebemos a extrusão dos segundos molares inferiores e uma inclinação mesial desses segundos molares, onde com essa inclinação mesial dos segundos molares, a crista marginal mesial abaixa e a distal levanta. Provavelmente essa região pode ser uma região de trauma oclusal encontrado na paciente.
Percebemos extrusões dentárias também na região de primeiros e segundos molares superiores, as reabsorções radiculares que já citamos, lesões periapicais importantes na região de dentes já tratados endodonticamente na mandíbula e perda óssea generalizada. Escaneamos a paciente, vamos para outro passo desse protocolo, onde avaliamos por meio do carbono digital, e pode ser o carbono analógico também. Nós percebemos que existe um ponto de contato prematuro, um trauma oclusal na região dos caninos ao lado direito da paciente, representado por essa cor azul, né, no escaneamento. E nós temos que começar a fazer linkar as situações. Puxa vida, eu tenho a minha mandíbula, a mandíbula dessa paciente deslocada para a direita dela. O escaneamento me mostra um contato prematuro na região de canino do lado direito. Provavelmente, realmente, essa mandíbula esteja desviada da sua rota, né? Ela esteja tendo um toque, de repente, numa região posterior e fazendo com que ela se desloque em direção contrária para a direita da paciente. E vou montar, então, os casos de reabilitação, sempre monto em articulador semiajustável, para conhecer a diferença daquilo que é a máxima intercuspidação habitual, aquela posição de conforto da nossa oclusão, e a relação cêntrica. E quando eu monto esse caso em relação cêntrica, eu consigo perceber, e aqui eu vou dar um zoom para vocês na tela, que do lado direito da paciente e na região anterior não existe toque algum dos elementos dentários. Se eu fechar aqui novamente e puxar o zoom do lado esquerdo, eu vou perceber que existe um toque muito forte na região dos molares do lado esquerdo. Novamente, vou linkar com aquilo que eu já colhi de dados da análise facial e do carbono digital, né? Um contato prematuro na região dos molares do lado esquerdo vem mudando a propriocepção do paciente, fazendo com que ela desloque a sua mandíbula para a direita, encontrando aquele contato prematuro na região de caninos do lado direito e desviando a mandíbula dela na face, ok? Bom, a partir desse momento, então, é o momento que eu vou pensar em realizar a eletromiografia. Depois de todos esses exames prontos, eu vou realizar a eletromiografia no meu paciente. Porém, antes de de falar sobre a eletromiografia, nós temos que entender que existe um consenso na literatura que nós somos assimétricos. Existe uma assimetria esquelética no ser humano, tanto aqueles considerados normais e aqueles fora da normalidade. Ou seja, existem assimetrias esqueléticas que são importantes, que causam um prejuízo funcional, que nos causam um prejuízo funcional. Existem assimetrias esqueléticas que não são importantes, não causando nenhum tipo de prejuízo funcional. E o exemplo que eu posso dar para vocês é o quê? Imagina um paciente que tem um desvio, tem uma assimetria esquelética, imagine que o tecido muscular desse paciente, o tecido mole desse paciente, normalmente acompanha esse tecido esquelético, né? Ele acompanha esse tecido. Agora, imagina uma face de uma paciente equilibrada como essa, harmônica. Se eu dividir essa face em duas, duplicar o lado direito dessa paciente, duplicar o lado esquerdo, duplicar novamente cada lado, inverter um lado direito horizontalmente e unir dois lados direitos e unir os dois lados esquerdos da paciente. No centro, nós temos a paciente como ela é. À nossa esquerda na tela, nós temos a união dos dois lados direitos e à nossa direita na tela, nós temos a união dos dois lados esquerdos. Uma paciente que é considerada harmônica, mas ela não é perfeitamente simétrica. Ela não é perfeitamente simétrica. No entanto, a assimetria esquelética que ela possui não é significativa a ponto de vista de impactar nem a sua estética, nem a sua função mastigatória. Do ponto de vista de assimetria esquelética, o exame padrão ouro para que nós possamos avaliar a quantidade dessa assimetria, medir os lados direito e esquerdo da face, saber se um lado cresceu mais ou não, se esse desvio da mandíbula ele é só funcional ou também esquelético, o exame eleito para isso é a tomografia crânio total, a tomografia da face do paciente, como o caso dessa paciente que nós estamos apresentando. Da mesma forma que a avaliação neuromuscular das ações dos músculos da mastigação, o exame padrão ouro para se avaliar a atividade neuromuscular da musculatura da mastigação é a eletromiografia. Né?
A partir daí, então, eu realizo a eletromiografia do meu paciente, da minha paciente, e percebo nessa eletromiografia que de um índice possível de 100, nós estamos em 75. Nós temos vários pontos em vermelhos, mostrando uma não normalidade desse exame, e um dado do POC temporal azul, mostrando normalidade. Mas eu chamo a atenção para um fato. Qualquer elemento numérico avaliado de maneira isolada, seja o 75, ou POC temporal, ou POC masseter, não representa muita coisa para a gente. Não é que não é importante, mas não representa muita coisa. Nós temos que avaliar o todo do paciente, conseguir olhar o paciente em tudo aquilo que está acontecendo. E eu chamo a questão para o seguinte: numa torção como essa, de 69,28, de uma assimetria de trabalho muscular de 23, de menos 23, eu não posso acreditar que esse músculo temporal esteja tendo uma boa ação, neuromuscular. Eu acredito que esse músculo temporal esteja adaptado e compensado ao problema, e é o que melhor está conseguindo se sair. Mas eu tenho que mudar esse padrão dessa paciente para poder equilibrar. Tá? Muito bem. Nós sabemos que na literatura científica também, que os músculos da mastigação, a atividade desses músculos requer contatos bilaterais na região posterior de maneira simétrica e numa posição cêntrica e estável, e menos contato na região anterior, porém também de maneira simétrica e estável. Nesse trabalho de Ferrari, ele acrescentou 0,5 milímetros na ponta de cúspide de pré-molares, e ele percebeu que era o suficiente para provocar uma torção significativa da mandíbula desse paciente, da torção significativa do trabalho muscular desse paciente. E olha o que acontece aqui nessa paciente, 69,28. Lembrem do trauma oclusal que nós tínhamos na região dos molares, na região esquerda, o quanto de desvio, o quanto de torção nesse equilíbrio muscular da paciente, esse equilíbrio neuromuscular pode nos estar ocasionando o trauma oclusal encontrado em relação cêntrica. E a eletromiografia inicial da mastigação nos mostra não só uma preferência de mastigação dessa paciente do lado esquerdo, mas também um maior equilíbrio dessa neurofunção, Repare nessa figura ao lado, onde nós temos o paciente numa vista lateral, o equilíbrio que nós encontramos na distribuição de forças entre temporal e masseter do lado esquerdo da paciente, e a predominância do masseter do lado direito. A predominância do masseter do lado direito. E a literatura também nos diz que essas mudanças, os traumas oclusais podem mudar a propriocepção do sistema nervoso central, fazendo com que a mandíbula busque uma alternativa, busque uma máxima intercuspiração habitual, fugindo desses contatos prematuros. E aqui nós temos que chamar a atenção. Nós temos que chamar a atenção. Por quê? Quando que nós utilizamos a máxima intercuspiração habitual? A máxima intercuspiração habitual é encontrada numa oclusão normalmente estável, estática. Agora, a relação cêntrica, nós sempre vamos nos utilizar dela no momento da mastigação. E quantas vezes nós nos deparamos, isso às vezes é até piada em roda de dentistas, que um paciente chega para a gente e fala assim: puxa vida, doutor, eu quebrei meu dente, fraturei meu dente comendo pão, E você vai examinar o paciente, ele fraturou uma cúspide de um molar ou de um pré-molar, às vezes um dente que era íntegro, e esse paciente está correto, ele fraturou realmente comendo pão. Por que ele fraturou comendo pão? Você tem que montar esse paciente no articulador, encontrar esses contatos prematuros com auxílio da eletromiografia, porque provavelmente esse paciente em cêntrica tem um contato prematuro, e que a própria percepção dele não conseguiu fugir disso, e levou à fratura e à falha dentária. Da mesma forma que se um paciente chega para a gente e fala assim: eu fraturei um dente mastigando algo duro, a causa está aí, a gente não tem que se preocupar com o contato prematuro. Mas quando não existe uma causa definida de um estímulo de um alimento duro, de uma fratura dentária, investigar isso com mais cautela, com mais zelo, por meio da montagem em articulador, por meio do exame da eletromiografia. E a literatura também científica diz que a atividade alterada dos músculos da mastigação pode resultar a curto prazo em sinais e sintomas na articulação.
Isso é controverso na literatura científica. Eu diria para vocês que a maloclusão não causa DTM, mas a maloclusão ela é estática, ela é estável. Ela é estável, a maloclusão. Nós não vemos um paciente sair de uma maloclusão de classe 2 se tornar maloclusão de classe 3 ou classe 1, ou vice-versa. Agora, os contatos prematuros encontrados durante a mastigação em relação cêntrica podem sim causar sinais e sintomas, e eu acredito, ao longo da minha vida profissional e de artigos científicos que divergem dentro da literatura científica, que ao longo do tempo podem ser causas, sim, causas associadas a outros componentes, que não só esse trauma oclusal, de doenças articulares, degenerações e disfunções de articulação temporomandibular. Muito bem, após a compilação de todos esses dados, análise facial, eletromiografia, articulador, carbono digital, eu vou linkar tudo isso. Então, eu vejo que a face tem uma torção, uma torção da mandíbula dela para o lado direito, da paciente, confirmada pelo meu carbono digital, esse contato prematuro de caninos do lado direito, e a torção está confirmada aqui, e o trabalho assimétrico da musculatura, mostrando uma grande assimetria, mostrado por esse gráfico. E o articulador me comprova esse contato prematuro na região dos molares, do lado esquerdo do paciente, fazendo com que ela desvie a mandíbula dela para o lado direito, cause essa torção e encontre esse contato prematuro na região de caninos. E a partir desse momento, então, eu estou pronto para iniciar o meu planejamento da minha reabilitação. Até então foi diagnóstico, a partir de agora, planejamento. E esses dados me conferem sustentação para que eu possa conversar com o meu técnico laboratorial e guiar o meu encerramento diagnóstico. Eu preciso que você faça isso ou faça aquilo. Não antes desse diagnóstico, não antes de encontrar esses dados. E é lógico que eu não vou tratar essa minha paciente em máxima intercuspiração habitual, porque a máxima dela não está funcionando. É uma paciente que se queixa de dor, é uma paciente que tem vários problemas oclusais. Eu vou ter que reabilitar e pensar nessa reabilitação em posição cêntrica. E a partir daí, então, que eu desenvolvo o encerramento diagnóstico e parto para o meu mocap. Bom, o mocap ficou bem esteticamente. Posso sentar o paciente na cadeira e realizar minha reabilitação? Não, ainda não é o momento de realizar a reabilitação. Né? Eu submeto esse paciente a uma nova eletromiografia com um mocap em posição, um mocap adesivo, para que ele tenha estabilidade. Né? Submeto esse paciente a uma eletromiografia e olha lá, a eletromiografia melhorou, saiu de 75 para 82, mas está bom? Não, não está bom. Longe disso, porque ela tinha antes uma torção para a direita e agora tem uma torção para a esquerda. Eu melhorei uma coisa e piorei outra. Esses parâmetros me guiam, me servem para que eu possa orientar mais uma vez meu técnico laboratorial a mudar esse encerramento, acrescentando, realizando adição ou subtração na oclusal desses dentes, procurando uma melhor estabilidade e ajustando. Parto, então, para o segundo mocap dessa paciente. E após o ajuste desse mocap, agora sim, em 89, e os fatores dentro de um padrão de normalidade, é um momento onde eu posso pensar em iniciar a minha reabilitação. Vou instalar, então, vou realizar o preparo protético nos dentes dessa paciente e vou instalar as provisórias nessa paciente. Essas são as provisórias instaladas, e a partir desse momento da provisionalização, eu posso manter esses provisórios por 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, o tempo que se for necessário para que você encontre a estabilização do sistema neuromuscular, para que a paciente melhore essa sintomatologia, para que você sinta segurança em realizar a sua reabilitação final. Ok? Bom, realizado então o trabalho final, essa é a diferença do escaneamento inicial e do escaneamento final após a reabilitação finalizada, e as fotografias mostrando para a gente a desoclusão improtrusiva e lateralidade em canino. Submeto o paciente a um novo escaneamento e vou comparar os carbonos digitais do início e do final da reabilitação. E o que eu encontro depois da reabilitação é uma oclusão muito mais equilibrada do ponto de vista da distribuição das forças oclusais. Nós não temos mais a representação da cor azul, não encontrando mais pontos de contato
prematuros, traumas oclusais nessa reabilitação. A oclusão está mais equilibrada. Feito isso, eu vou montar o meu paciente em articulador novamente. Por que eu vou montar em articulador? 2 motivos. Vou checar a RC e a MH, saber se existe uma distância grande, se eu conseguir reabilitar o paciente realmente em RC ou não, e eu percebo que existe uma diferença muito pequena entre uma e outra. O objetivo da reabilitação foi alcançado. E essa montagem me serve também para confeccionar uma placa oclusal, onde eu vou proteger a reabilitação que eu realizei no paciente. E essa placa oclusal sempre construída em relação cêntrica. Um outro fator importante que eu gostaria de mostrar para vocês, dentro desse protocolo de reabilitação, é o reposicionamento articular que a gente conseguiu. Reparem que a nossa esquerda na tela, nós temos o início na parte superior, o início do lado direito. Repare que a cabeça da mandíbula está em íntimo contato com a cavidade articular. Imagina o pressionamento desse disco articular. Eu acredito que esse disco articular tenha um deslocamento medial em razão desse íntimo contato. Após a reabilitação, repare o espaço entre a cabeça da mandíbula e a cavidade articular, colocando essa articulação numa posição de muito mais conforto para o paciente. Da mesma forma aconteceu na articulação do lado esquerdo, na TM do lado esquerdo. Repare que a cabeça de mandíbula posteriorizada, comprimindo o disco articular, e depois da reabilitação numa posição muito mais centralizada. Tudo isso me leva a acreditar que os passos da reabilitação foram bem pensados, buscando numa estabilidade de todo esse sistema estomatognático, oclusão, osso, musculatura e articulação. E a partir daí eu começo a pensar em sucesso a longo prazo da minha reabilitação. A análise comparativa da eletromiografia inicial em 75 veio para 90. Todos os parâmetros que estavam fora de um padrão de normalidade se normalizaram. O que mais me chama a atenção é a grande correção da torção que tinha e principalmente do trabalho da assimetria muscular, que estava em menos 23 e veio para menos 0,8, muito próximo do número 0, o que seria o ideal. E isso é visto pela representatividade desse gráfico que vocês veem abaixo. O início do tratamento, o desequilíbrio desse trabalho muscular, a simetria desse trabalho muscular e pós-reabilitação, a paciente muito mais equilibrada. Mais uma vez, isso me leva a acreditar que essa reabilitação possa ter longevidade. Essa longevidade nós vamos medir ao longo dos anos. Não é em 6 meses, não é um ano. Sucesso dentro de um trabalho reabilitador, nós vamos medir depois de 10, 15, 20 anos de estabilidade. Estabilidade funcional, estabilidade mecânica, estabilidade estética, sabendo aceitar quais são os desgastes que o tempo impõe aos dentes. Se o dente natural, se ocorre no dente natural, ocorre também na nossa reabilitação. Mas saber que aquela reabilitação está envelhecendo de uma forma natural, e não envelhecendo de uma forma patológica, não envelhecendo com uma doença oclusal. Aqui são as fotografias da paciente no início do tratamento e no final do tratamento, mostrando o reposicionamento mandibular dessa paciente para a esquerda da face dela. O que estava deslocado para a direita, centralizou na face da paciente. Durante o sorriso, nós temos a face inicial, a face com as provisórias e a face com a reabilitação. Se eu der um zoom na face inicial para vocês, reparem que a linha média inferior, deixa eu passar, primeiro só por a linha para vocês, de referência da simetria, voltar o zoom. Repare que a linha média inferior está deslocada para a direita em relação à linha média da facial da paciente. E após a reabilitação, eu dou o mesmo zoom aqui para vocês, repare que a linha média inferior está centralizada na face da paciente, na linha facial da paciente, o que mostra que houve realmente um reposicionamento dessa mandíbula para a esquerda da face da paciente. Estava desviado para a direita, acabou vindo para a esquerda, centralizando na face. Aqui o final, uma foto do início do tratamento dessa paciente e uma foto final, né, dessa reabilitação realizada. Né? Que chama atenção não é necessariamente se a cerâmica está bonita, não está bonita, né? O que chama atenção é que esse tratamento
buscou-se o planejamento, o diagnóstico, o planejamento desse tratamento, sustentado por esses 4 pilares que fazem parte da reabilitação oral biomimética: biologia, mecânica, função e estética. Não existe estética que perdure sem uma boa mecânica e função. Da mesma maneira, não existe boa mecânica e função sem uma biologia ideal. Desses 4 pilares que sustentam a reabilitação oral, o mais importante deles é a biologia. Devemos respeitar a biologia, trabalhar nesse equilíbrio dente, osso, músculo e articulação, respeitando o funcionamento dessa biologia. E hoje, no mundo, onde nós vivemos muito mais o antes e depois pelas redes sociais, eu acabo ficando um pouquinho temeroso, no sentido que nós estamos acostumando a avaliar o paciente apenas só pela beleza, e não deve ser assim. Quantos tratamentos são entregues e a gente vê postagem, mais 20 elementos, mais 24 elementos devolvendo estética e função? Em qual planejamento, em qual estabilidade, como isso foi devolvido para o paciente, que protocolo que foi utilizado, quais são os alicerces que sustentam a sua odontologia a longo prazo, porque esse sucesso, como eu disse, vai ser medido a longo prazo. E antes de pensarmos em sermos meros cosmeatras da odontologia, nós temos que nos posicionar como promotores de saúde bucal, devolver a saúde de todo o sistema estomatognático para o paciente. E nos utilizarmos de recursos de meios de diagnóstico, como escaneamento intraoral, o Titan com a eletromiografia, articuladores analógicos, carbonos analógicos digitais, enfim, os diversos recursos como análise facial fazem parte daquilo que nós chamamos de diagnóstico. E quantas vezes eu ando dando aula em alguns cursos e pergunto qual é o ponto mais importante de um tratamento para os alunos, e qual é a grande maioria me responde que é o planejamento. Um grande erro. Eu não estou dizendo que o planejamento não é importante, é lógico que ele é importante, mas como vamos planejar algo que não diagnosticamos? Para planejar é necessário diagnosticar. Só assim o nosso planejamento vai oferecer resultados que sejam longínquos, que durem 10 anos, 15 anos, pensando na biologia, na mecânica, na função e na estética. Por isso, se utilizar de recursos diagnósticos como a eletromiografia, é extremamente importante. E hoje é parte da minha rotina clínica pensar essa odontologia sem a eletromiografia, sem esses recursos, pensar essa odontologia sem esse caminho que eu faço, esse caminho que pode ser feito que leve a um correto diagnóstico, e esse caminho pode ser diverso, vários caminhos levam a Roma, mas tem que ser feito esse caminho primeiro do diagnóstico, para depois do planejamento e depois da entrega do trabalho. Eu agradeço a oportunidade e o tempo de vocês, espero poder ter contribuído e acrescentado dentro do conhecimento aqui da odontologia para vocês. Muito obrigado.